na leitura do texto que vai estar na tela. Eu vou ler dois textos, um na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, e depois um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Primeira de Pedro diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Agora o texto de Mateus 28. Resoluto, Jesus os instruiu, Deus me deu a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Eu liguei para um amigo meu essa semana e pedi a ele autorização para usar um título da minha mensagem, que é um trabalho que ele faz. O restante da mensagem é diferente, mas como eu iria usar um título que foi ele que criou, eu liguei para ele, perguntei, ele falou assim: pode usar e não precisa nem falar, mas eu disse para ele, eu vou falar em todos os cultos, que o título dessa mensagem não é minha, o título não é minha. Eu emprestei de um trabalho que ele fez. Esse trabalho chama Missão como Estilo de Vida. Missão como estilo de vida. Uma das coisas que eu percebo e tenho tentado desconstruir aqui na New Life Church é o conceito entre religião e espiritualidade. É o conceito de entendermos a vida e a caminhada com Cristo a partir daquilo que o Espírito de Deus faz em nós, através de nós, ao invés de simplesmente entendermos as coisas de uma forma religiosa. E com relação a essa palavra missão, eu entendo que nós estamos caindo em alguns erros. Um deles, por exemplo, é a gente, quando fala missão, não entender o significado dessa palavra. Eu quero usá-la com dois significados aqui nessa manhã. Primeiro, que eu inclusive já trabalhei no mundo empresarial diversas vezes ajudando empresas a criarem a sua missão, escreverem um parágrafo. O que é a missão dessa empresa? O que essa empresa se propõe? Para que ela existe? O que ela quer? O que ela quer alcançar? Então a igreja tem objetivos que nós podemos também usar com a mesma palavra chamada missão. Mas a igreja tem uma missão que foi dada por Jesus Cristo, que os dois textos deixaram claro para vocês. A missão da igreja não é o que o pastor da igreja local pensa. A missão da igreja não é o que uma junta administrativa de uma igreja entende. A missão da igreja não é o que está na cabeça das pessoas que frequentam essa comunidade chamada igreja. A missão da igreja já foi dada pelo dono dela. A missão da igreja já foi prescrita por aquele que a fundamentou, por aquele que a fundou, por aquele que é o dono dela, que é Jesus de Nazaré. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Eu usei uma versão diferente para vocês. Vocês vão andando, vão encontrando pessoas, e todo mundo que passar pelo caminho de vocês ensinem o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Mas nós entendemos isso de forma errada. Por quê? Em primeiro lugar, porque todas as vezes que a gente fala sobre missão, a gente pensa que missão, no sentido do segundo significado, está ligada a outras pessoas. Então eu cunhei uma frase, escrevi essa frase, pensei nela muito essa semana, minha, para ensinar para vocês. Eu vou falar 10 vezes mínimo aqui nesse sermão. A missão é minha missão antes de ser nossa missão. Entenderam o que eu falei? A missão é minha missão antes de ser
nossa missão. Porque qual é o erro que nós estamos cometendo? É que nós estamos relegando missão a uma compreensão, a um trabalho só institucional. É mais ou menos assim, olha. Você pensa assim: eu vou levar uma pessoa lá na igreja e o pastor que se vire para comunicar Jesus para essa pessoa. Ele que deu um jeito de botar Jesus no coração dessas pessoas. Qual é a outra forma de relegar institucionalmente? Você pensa em missão no sentido de levar o evangelho para outros lugares, para outras pessoas, como obrigação de um departamento de uma igreja, chamado junta de missões, chamado grupo de missões. Você está de todo errado? Não. Por quê? Porque é minha responsabilidade pregar o evangelho. É minha responsabilidade ensinar o evangelho. Nós temos aqui nessa igreja, como a maioria das igrejas tem, um grupo, um departamento, que se chama Departamento de Missões. E alguns deles estão aqui hoje, inclusive quem lidera, que é o Jânio, que está aqui à minha direita. Quando nós começamos a New Life Church, queridos, primeiro culto nosso, nós éramos 12 pessoas. Não sabíamos quem vinha nos visitar aquela noite. Mas nós tínhamos crescido para ser 12 pessoas no dia que nós fomos ter o primeiro culto público. Eu não tinha salário. Quem me ajudava com a minha sobrevivência eram 4 amigos que acreditaram nesse processo. Vai vendo aí. Tudo isso aqui, ó, é fruto do investimento de 4 pessoas. Nós temos aqui na igreja uma irmã, que a irmã dela pertence a uma outra igreja, num outro estado, que ela fez várias vezes cantina, vendeu coisas na igreja, salgadinhos, para que o dinheiro fosse enviado para cá, para que eu pudesse trabalhar na plantação dessa igreja, essa igreja existir. Louvado seja o nome de Jesus por isso, queridos. Não é assim que a gente vai fazendo que o reino de Deus cresce. Mas, naquele primeiro culto, eu me lembro, $452 foram os dízimos e as ofertas daquele culto. Nós separamos uma parcela daquele dinheiro para nós começarmos a investir em missões. 20 anos depois, nunca deixamos um mês, querido. Nunca deixamos de investir um único mês. E eu digo para vocês, investir bastante. Nós estamos nos envolvendo agora num projeto de transformação social lá no Brasil, no Nordeste. Jânio, eu e mais 3 irmãos aqui da igreja, estamos nos reunindo com um projeto no Brasil, ouvindo, vendo como é que a gente pode entrar no Nordeste, num lugar que não tem água, num lugar que não tem expectativa de mudança de vida, que as crianças não têm escola, que os homens e mulheres não têm trabalho. Como é que nós podemos entrar lá e, além de falar que Jesus os ama, demonstrar que Jesus os ama? Porque uma coisa é eu dizer, Jesus te ama, mas ela está com fome. E eu digo, Jesus te ama, mas não dou um prato de comida para ela. Então nós queremos dar o prato de comida, exemplo, né? Primeiro, para depois dizer para ela, Jesus te ama e por isso esse prato de comida chegou nas suas mãos. Então essa igreja nasceu com esse propósito, mas quando você relega missão apenas a uma característica institucional, o que isso faz? Isso te isenta. Você pensa assim, dei minha ajuda financeira, dei uma oferta para missões, estou livre, lavei as minhas mãos, minha consciência está leve, eu coloquei meu dinheiro ali. Ou você, como eu já ouvi várias vezes, pessoas vão orar na hora de comer, e a oração é mais ou menos assim: Senhor, agradecemos pelo alimento e oramos para que ele nunca falte na mesa da viúva, do órfão e do missionário. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma reza. Por quê? Porque o que você está fazendo para que a viúva tenha o que comer? O que você está fazendo para que o missionário tenha sobrevivência? O que você está fazendo para que o órfão, então, já que você orou, o órfão, ele tenha teto, ele tenha famílias para o adotarem? Então, quando você pensa, esse é um grande erro, que missão é da igreja, você está esquecendo que a igreja é você. Você está esquecendo que não existe igreja que não seja você. Prédio é prédio, não é igreja. Pode ter forma que caracterizaram como igreja, pode ter sino que badala, pode ter um ambiente adequado, mas a igreja sou eu e a igreja é você. Juntos nós somos a igreja de Jesus. E a missão, ela é minha missão antes de ser nossa missão. Por que nós temos esse erro conosco? E eu quero
dizer para você o seguinte: nós temos que lutar contra isso em todas as áreas da nossa vida, não somente nessa que eu vou citar. Todas. Nós temos que lutar contra a nossa velha mania de tratar as coisas de entender tudo de forma religiosa e não de forma espiritual. Nós temos a tendência a interpretar a vida, a caminhada com Deus de forma religiosa, dogmática, tipo, eu orei para que o órfão e a viúva tivessem comida lá na hora do almoço. Eu dei, seja lá a quantia que você deu, depositei aqui, fiz eletronicamente, escrevi assim, missões. Mas o que é que você se esqueceu? É que a igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo. Ela tem alguém que está trabalhando de forma sistemática, séria, para que o evangelho chegue em outros lugares. Mas a missão precisa ser entendida a nível espiritual e não religioso. Qual é a diferença? A missão é minha missão, antes de ser nossa missão. Então a forma que eu vivo precisa refletir isso. A forma que eu invisto meu dinheiro precisa refletir isso. A forma com que eu trato as pessoas precisa refletir isso. A forma com que você que está em casa pensa os seus investimentos financeiros. Querem ver como que é distante a prática da experiência? Que, aliás, experiência não transforma ninguém. O que transforma as pessoas é uma mudança de pensamento. Paulo disse: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que vocês não se conformem com esse mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente. Então, experiência é o seguinte: você foi num culto, e talvez isso vai acontecer aqui nessa manhã, você vai dizer: poxa, eu me identifiquei muito com o que o pastor falou. Ou você que está em casa vai dizer assim: pega logo aí o meu cartão de crédito, eu quero ir no website, eu quero dar uma oferta para missões. A gente vive de experiências, e a experiência faz muito mal para a nossa fé, porque a experiência por si só não resiste ao tempo. Você que vive de experiência, de culto, você experimenta algo aqui que mexe com você, você acha que aquilo te transformou. Aí daí uns dias você não encontra a mesma experiência, diz: o pastor hoje não estava inspirado, a equipe louvor hoje não estava legal, o ambiente não está legal, eu não senti a experiência que eu senti. Você vai procurar a experiência em outro lugar, e em outro lugar, e em outro lugar, e em outro lugar. Experiência, você que experimentou milagre, não quer dizer que hoje você é mais crente do que o que você era. Você que experimentou transformação na sua vida, não quer dizer que hoje você passa isso para diante como deveria. Experiência por si só não muda as pessoas. Portanto, não adianta você pegar um dinheiro aí agora. Vai ajudar, claro, o seu dinheiro sempre ajuda, querido. Mas não é isso que eu queria. Eu não queria que você tivesse uma experiência, um frenesi, e agisse baseado nisso. Porque senão daqui 3 meses nós temos que conversar novamente com você. O que significa isso? Eu queria que você tivesse sua mente transformada. E isso só pode acontecer se for através de uma compreensão do Espírito Santo de Deus. A minha vida é para o louvor, a honra e a glória de Deus. A sua vida, olha para mim, é para o louvor, a honra e a glória de Deus. Nós vivemos para que através da nossa vida, e você não tem que ser pastor, você não tem que ser missionário, você tem que ser você. Mas a partir da nossa vida, as pessoas vejam Jesus. E ao verem Jesus, elas se encontrem com Ele. E ao se encontrarem com Jesus, sejam transformados por Jesus de Nazaré. Então, a missão, ela é minha missão, muito antes de ser a nossa missão. Mas tem um terceiro erro que nós caímos nele. É de não entender missão como estilo de vida, e sim como prática religiosa. Irmãos, aí o mal é muito grande. Porque você fala do que você não vive. Você convida as pessoas para irem em um lugar ser transformado, enquanto você não foi transformado. Você continua vivendo com as mesmas orientações da vida. Presta atenção no texto de Pedro. Pedro está falando para um povo que vivia no meio de uma sociedade hostil ao cristianismo. Naquela época não era nem cristianismo, eram os do caminho. Ou já era o cristianismo, perdão, porque eles já tinham sido reconhecidos como cristãos em Antioquia da Síria.
Nós vivemos de igual modo. Você fala num lugar hoje, eu sou evangélico, it doesn't mean anything. Não quer dizer nada. Aliás, para algumas pessoas é melhor se você não tivesse falado. É melhor se não tivesse falado. E já aconteceu comigo. Estou lá no Brasil, 2 anos atrás, resolvendo um problema, acho que com o meu CPF, não sei com o que era. Sentei lá naquelas autarquias lá, e a mulher falou assim para mim, profissão. Aí eu falei, pastor. Ela levantou, ela estava assim, ela levantou, olhou para mim, Falei, o que significa Ela falou, posso dar um conselho para o senhor? Falei, claro, usa outra. Desse jeito, usa outra. Você acha que nós estamos vivendo num lugar, numa sociedade, que o povo aplaude a gente só porque você diz assim, eu sou da igreja tal, da igreja A, B, C, D? Não necessariamente, mas olha o que Pedro diz. Volta no texto um pouquinho aí na sua mente. Irmãos, vocês estão vivendo no meio de uma sociedade hostil. Viva entre os pagãos, esse povo hostil, de maneira tal, para que naquilo que eles falam mal ou acusam vocês de praticarem o mal, o que aconteça? Eles vejam em vocês, não é ouçam de vocês, eles vejam em vocês o que Jesus fez, e com isso eles glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Quando a gente entende que missão é um estilo de vida, não é uma prática religiosa, você não arrasta a gente para a igreja, empurra a pessoa com os pés e as mãos naquela porta e diz assim, fiz o meu papel. Você não põe radinho cantando música evangélica nas obras que você trabalha, enquanto a sua vida aponta para outro caminho. Você vive o evangelho no seu trabalho, na sua relação familiar, na maneira que você lida com seus amigos, na maneira que você lida com seus problemas, na maneira que você lida com a sua espiritualidade. Viva! E aí as pessoas vão começar a olhar e dizer assim, poxa, eu não gosto desse povo, mas o que aquele homem está vivendo, aquela mulher está vivendo é diferente. Eles lidam com a vida a partir de uma outra ótica. Eles pensam a vida a partir de outros parâmetros. Deve ter alguma coisa nisso. O que é? É Jesus de Nazaré. Então eles começam a glorificar a Deus, porque nós estamos vivendo entre eles de maneira digna do Evangelho de Jesus de Nazaré. Missão é um estilo de vida. Missão não é uma prática, é um estilo de vida, meu, seu, e conjuntamente nós criamos um grupo de pessoas que vão potencializar em alguns lugares o nosso viver a partir dos investimentos que nós estamos fazendo em lugares diferentes. Mas, por exemplo, sabe aquela pessoa que você empurrou porta dentro na igreja? E que você disse assim, a responsabilidade agora é do pastor? Não, ela é sua. É você que tem que discipular essa pessoa. É você que tem que cuidar dessa pessoa. É você que tem que visitar essa pessoa. É você que tem que ensinar o evangelho para ela. Para, pastor, eu não sei nem para mim. Esse é o problema. Nós não estamos encarando missão como estilo de vida. Nós não estamos encarando missão a partir da espiritualidade, que é uma responsabilidade minha. Irmãos, eu confesso para vocês, eu já fiz isso diante de Deus, então já confessei para Deus, posso confessar para vocês. Eu já me perguntei várias vezes, orando, conversando com Deus, e eu pergunto para Deus, eu falo, Senhor, é isso que é ser pastor? Ser pastor é ser babysitter espiritual de nenê que teima em não crescer? Não é possível, Deus, que ser pastor é ter que ficar cuidando dos caprichos de uma pessoa que diz assim, ninguém lembra de mim, porque não veio no culto 3, 4, 5, 6 vezes, e a gente esqueceu de ligar para falar, escuta, você deveria vir no culto. É isso que é ser pastor, Deus. Ser pastor não é isso, queridos. Ser pastor é amar, ser pastor é cuidar, ser pastor é ensinar, ser pastor é orar, mas ser pastor é, acima de tudo, ensinar o evangelho para que vocês se tornem discípulos de Jesus. Porque um dia, o que vai contar é se você sabe ficar em pé nas suas próprias pernas. Isso é uma crise minha com Deus. Quando alguém me diz assim, pastor fulano está de bico,
Por quê? Porque tem 4 semanas que ele não foi na igreja, você não lembrou dele. Eu falei, mas como é que eu vou lembrar esse peteco de gente aqui, ó? Ainda mais com essas máscaras. Eu estou tentando identificar, eu estou ficando especialista em identificar a gente pela testa da agora para frente. Tamanho, largura, espessura, cor. E aqueles que são careca, eu já vou misturando a testa com a cabeça, me saber quem é. É isto. Eu confesso para vocês, irmãos, eu amo pessoas. Eu amo pregar o evangelho. Mas não é isso que eu quero para mim como pastor. Não é isso que eu quero para mim deles. Eu tenho que lembrar. Vem cá, rapaz, vamos. Aí daí uns dias eu esqueci dele, volta, pega, arrasta mais um pouquinho. Irmão, missão é um estilo de vida do seguidor de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo vive como discípulo de Cristo. Sabe quando alguém diz assim, sua igreja é muito fria? Você sabe de quem que ele está falando? Não é de mim. Você pode até atribuir a mim, ao prédio. Ele está falando de você. Sabe o que ele diz quando a sua igreja é muito hostil? Está falando de você. Porque o seu estilo de vida não reflete isto. Sabe por que ele está falando que a sua igreja não deve fazer missões? Porque você não faz com a sua vida. E aí vem uma coisa que para mim é muito perigosa. Eu quero ensinar isso para vocês, caminhando para o nosso encerramento. Vocês estão entendendo o que eu disse até agora? Eu espero que vocês em casa também estejam conseguindo entender essa mensagem. Eu queria sugerir para você, com relação a esse tópico, que é o que eu estou tentando fazer com a New Life, desde o dia que eu comecei o Cristianismo 101, que é desconstruir essa coisa errada que nós construímos, imaginando que somos filhos de Deus. Eu queria sugerir você viver por essa tríade que eu vou te ensinar agora. Mas olha, quando eu disser, eu sei que você vai se justificar, mas presta atenção até eu acabar o meu raciocínio. Qual é essa tríade? É que você ore, que você invista, mas que você também tenha um estilo de vida compatível. Alguém me disse assim, um amigo meu me contando uma experiência, encontrou um homem muito rico, e esse homem disse assim para ele, eu tenho alguns milhões para te dar, para investir naquilo que você está fazendo. Ele disse assim, muito obrigado, quero não. Aí o cara disse assim, mas como você não quer? Você não precisa do dinheiro para fazer as coisas que você faz? Ele falou, preciso muito. Então, eu estou te oferecendo alguns milhões. Ele falou, não, mas eu não quero, eu só quero seu dinheiro se você vier junto com o seu dinheiro. Eu só quero o seu dinheiro se você vier junto com o seu dinheiro. Porque se eu ensinar você, irmão, que você pode pôr um dinheiro naquelas caixas ali, ó, e nós precisamos muito de que todos nós coloquemos os nossos recursos juntos. Esse empreendimento nosso novo no Brasil, nós não queremos criar uma creche, nós queremos transformar uma cidade inteira. Inteira, em nome de Jesus, nós vamos. Nós precisamos de muitos $1.000 para começar. Para começar. Porque nós não queremos que as crianças venham para uma creche, comam e depois voltem para uma casa que não tem comida, que o pai não tem trabalho. Nós queremos potencializar aquelas pessoas a terem a sua própria renda. Nós queremos que o agricultor tenha as cabras, que ele possa tirar leite, fazer queijo. Nós queremos que as mulheres tenham uma fabriqueta comunitária que elas possam trabalhar e produzir renda. Nós queremos que as crianças tenham melhor escola, mas nós queremos também que o posto de saúde seja bom. E nós queremos que a água seja potável. Então o nosso trabalho vai envolver várias frentes. Como é que nós vamos fazer isso? Com um grupo muito desejoso de trabalhar, mas com o nosso investimento. Porém, eu não gostaria que você pegasse o seu dinheiro só e jogasse numa caixa daquela chamada gasofilácio ou doasse de forma eletrônica, mas que você não orasse por isso. E quando eu digo orar, querido, você fala assim, eu oro, pastor, por missões. Ora, não me responda não, mas você ora. Faz parte da sua agenda de oração, faz parte da sua agenda de caminhada com Deus, orar especificamente por missões. Senhor, usa a nossa igreja, ilumina a nossa mente, dá-nos os recursos, coloca as pessoas certas. Tem tanta necessidade para lá, para cá, direita, esquerda, mas o Senhor nos chamou para resolver algumas coisas que nós podemos. Orienta quem está na frente. Você ora realmente?
Você ora para que aquilo que acontece lá longe, ou aqui perto, aqui, ó, do outro lado da rua, que está cheio de gente, pessoas, meninos, meninas, rapazes e moças, você ora. Missão, querido, não é só o que está lá na frente. Missão é aqui, missão é ali e missão é acolá. Você ora realmente? Você pode dizer, pastor, eu dou oferta missionária. Você dá mesmo? Me diga então o seguinte, não responda, é só ir modo de expressão. Você tem no seu orçamento um lugar no seu orçamento que diz contribuição missionária? Contribuição missionária. Se tem, e eu vou dizer que não tem, 99% de vocês não tem. Se tem, qual é esse valor em relação ao que você ganha? Qual é esse valor? Porque se o reino de Deus é importante para você, você quer que outros também alcancem. Deixa eu te contar uma experiência. Eu me converti, eu tenho 55 anos de idade, eu me converti há 42 anos atrás, 43 anos atrás. Minha conversão aconteceu da seguinte maneira, eu jogava bola e fui convidado por um amigo, acabou o jogo lá, ele falou assim, o que você faz amanhã cedo? Isso era sábado. Falei, o que todo menino da minha idade faz, né? Dorme. Aí, porque eu ia na missa, eu era católico romano, eu ia na missa à tarde. Ele falou assim, vamos de manhã comigo na minha igreja? Falei, que igreja que é a sua? Minha igreja é protestante, era o jeito que se falava naquela época. Aí fui na igreja. Cheguei lá, eu tive um impacto com a pregação do evangelho. Mas na semana da frente, ou 2 semanas depois, é aí que eu quero chegar para vocês, ia acontecer um acampamento. Esse acampamento acontecia num lugar perto a Goiânia. E nós fomos, jovens e adolescentes do estado inteiro, do Brasil inteiro. Gente de São Paulo, de Minas, de Goiás, do Mato Grosso. E eu cheguei lá, uma coisa que me chamou a atenção era a estrutura física do lugar. As cabanas tinham tela contra mosquito nas portas e nas janelas. As portas tinham, antes da porta, uma outra portinha, o screen door que nós conhecemos aqui, né? Antes. Eu achei aquilo tudo interessante, porque não era comum, dada a região. Os líderes daquele acampamento eram pessoas altas, brancas, de olhos azuis, gente que era diferente do pessoal do centro-oeste do Brasil. Sabe quem eram aquelas pessoas? Aquelas pessoas eram americanos, que alguém investiu dinheiro para eles irem para diversos lugares do Brasil. Parte desse grupo foi para Goiás e começou um trabalho que era um acampamento de receber jovens nos meses de férias da escola. Naquela noite que eu cheguei, tinha um homem pregando, e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo ganhou meu coração, naquela noite. Agora presta atenção comigo, eu já estou quase acabando, presta atenção. Vocês imaginam que alguém aqui nos Estados Unidos, que colocou dinheiro, que fez, que orou, que fez esforço, tem noção que naquela noite, um menino de 12 para 13 anos de idade, ouviu o evangelho, e que por causa desse menino, não somente eu, porque vários se converteram, vários se tornaram pastores, mas eu vou pegar o meu caso, que é pequeno como exemplo, pregaria o evangelho para milhares e milhares de pessoas. E mais interessante ainda, que no futuro, o recipiente daquela graça deles estaria no país deles, ensinando o evangelho. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando a gente faz missões, eu não sei se eles estão vivos ainda, quem contribuiu. Muitos provavelmente não. Mas hoje nós somos frutos de alguém que disse, missão é minha missão, antes de ser nossa missão. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que o que nós fizermos a partir da compreensão de que missão é o nosso estilo de vida, só a eternidade vai revelar o que é que nós conseguimos. Lá com Jesus eu vou encontrar aqueles americanos que investiram naquele acampamento. E que dentre tantas e tantas pessoas, eu fui um dos que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Mas nós vamos encontrar. Agora, sabe o que é o problema? Eu não quero que você dê dinheiro, que você faça oração na mesa de jantar da sua casa ou ajoelhado no seu quarto, em detrimento
de você viver o cristianismo de Jesus Cristo. É como meu amigo disse para o cara que ofereceu uns milhões para ele: eu não quero seu dinheiro se você não vier com ele. Deus não quer a nossa oração e o nosso dinheiro somente. Deus quer a nossa vida e a compreensão de que missão é um estilo de vida, porque nós vivemos como filhos de Deus onde nós estivermos. Para fechar, lembra do texto de Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Vão! Todos os verbos ali, queridos, têm indicação a nós. Eu separei 5 deles para vocês, deixa eu te mostrar. Quando você pensa em igreja, Jesus disse vão, é para mim e para você, é o verbo ir. É eu que vou. É eu que vou por caminhos, é eu que encontro gente que você encontra diferente da minha. Vão, vivam, glorifiquem, pratiquem, ensinem. Todos esses verbos têm referência a mim e a você. Então, quando você pensa que você faz missão somente dizendo ou mandando alguma coisa, eu quero te explicar que fazer missão como estilo de vida é que você é o verbo, mas você também é o objeto direto e indireto da frase. Eu quero dizer para você que você não faz parte do processo, você é o processo. Você faz parte de um grupo que também é o processo e que se juntam para colocar as forças para fazer as coisas melhores. Mas você ora, você investe, mas você vive. Então Jesus diz, vai, e vocês vão encontrar com pessoas, sabe o que vocês vão fazer? Ensinem essas pessoas o que eu tenho ensinado para vocês. Pratiquem no meio delas o que vocês aprenderam. E eu, disse Jesus, estarei com vocês. Agora, tem uma coisa que me chama atenção. Olha o que o versículo diz no final. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Enquanto procederem assim, assim como. Uma análise de texto simples. Quem estará conosco? Deixa o texto aí, por favor, irmãos. Quem estará conosco? Jesus. E Ele estará conosco enquanto nós procedermos assim, assim como o que está citado no capítulo anteriormente. Deixa o texto aí para mim, por favor. Que diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que naquilo que eles... Jesus nos instruiu. Deus me deu a comissionar vocês, vão e ensinem a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre esse estilo de vida. Então, enquanto nós estivermos fazendo isto, a partir da nossa vida, ensinando as pessoas a viverem o estilo de vida do reino, Deus está conosco. E Deus vai nos abençoar. E nós vamos encontrar lá na frente pessoas que pela graça de Deus foram alcançadas por causa de missão ter se tornado um estilo de vida meu e seu. Amém, queridos? Então eu queria te convidar para a gente fazer uma coisa agora ao encerrarmos o nosso encontro. Orar. Mas eu queria te convidar a orar de uma maneira bem reflexiva, bem para dentro de você, onde você dissesse assim: Senhor, eu vivo. Missão é um estilo de vida meu ou é uma contribuição que eu faço para a minha comunidade, para a minha igreja? Eu queria que você perguntasse para você: eu invisto para que o reino de Deus caminhe? Quando eu me lembro, quer dizer, é isso que gera em mim muita gratidão. Quando eu me lembro que 4 pessoas, eu fico imaginando como é que Deus vê essas 4 pessoas, que quando nós não tínhamos como começar essa igreja, 4 pessoas disseram o seguinte: Manuel, você topa ganhar $1.000 por mês para plantar essa igreja? Falei, na hora, 1.000, menos de 1.000, o que for. Então, nós vamos juntar os 4 e cada um vamos dar $250 por mês. Para você deixar o seu trabalho, a Ana continua trabalhando, você deixa seu trabalho e vai plantar essa igreja. Ora, o meu aluguel e o da Ana, que era um apartamento simples na época, bem pequeno, onde a gente dividia o quarto com a Sara, era $1.050.
Eu fico imaginando se eles e eu tínhamos ideia de que aqueles $250 mensais de 4 pessoas criariam uma comunidade de irmãos. Ontem eu fiz um live sobre finanças com o pastor Jeremias, vou fazer sábado que vem de novo, se você quiser participar através do meu Instagram. Nós alcançamos mais de 5.000 pessoas. Eu fico imaginando isso aqui, esse cara imaginava que $250 ia virar o que virou. Até eu. Se eu imaginava, eu tinha um amigo que falava assim, ele falava assim para mim e para a Ana, ele falava, Manuel, a única coisa que eu posso garantir é que você e a Ana não passam fome, você vem aqui para cá, a gente se vira. Mas se Deus, eu falava, esse negócio é muita loucura, ele falava assim, se Deus não tiver nisso, o resultado vai ser uma desgraça. Falava, grande encorajamento para quem vai começar a plantar uma igreja. Se Deus não tiver nisso, o resultado vai ser uma desgraça. Mas é assim com tudo que nós fizemos, queridos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Mas se o Senhor edificar, o pouco que você fizer pode ter um impacto que você não tem ideia. Ser discípulo de Cristo é viver de tal maneira que as pessoas se aproximem de Jesus. E é também crer que outros precisam ser alcançados. Então o que a gente faz? A gente se esforça, a gente se dá, a gente investe, a gente ora. Vamos ficar de pé? Vocês ficaram sentados muito tempo? Vamos orar. 3 minutinhos para a gente encerrar o nosso culto. Queria convidar você a fechar seus olhos. Queria convidar você agora. Essa música que está sendo tocada aqui é a música que o Rick ministrou. Nosso Deus não falha. A nossa esperança, a nossa confiança está nessa verdade. O nosso Deus não falha. Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos por causa do seu grande poder. Senhor Jesus, graças te damos pelo nosso ajuntamento aqui nessa manhã. Graças te damos pelo culto, porque ele não visa contribuir para que o nosso ego religioso diga, fui na igreja. Não, Senhor, nós te damos graças porque esse encontro, esse culto, ele contribui para um desafio da minha e da nossa vida aqui. Nós te damos graças porque esse culto contribui para a desconstrução de uma vida religiosa e para o surgimento de uma espiritualidade verdadeira, contagiante, empolgante. Nós te damos graças porque o Senhor nos permitiu viver mais um dia, louvado seja o teu nome. E o Senhor nos permitiu compreender mais uma porção das Escrituras Sagradas. O Senhor nos permitiu abrir os nossos olhos um pouquinho e perceber. Nosso Deus jamais falha. Jamais falha. E que se algumas pessoas aqui nesse auditório hoje em casa, Senhor, compreenderem missão como estilo de vida, só a eternidade vai demonstrar o que é que foi feito por causa desse grande impacto, Senhor. Senhor Jesus, transforma a New Life Church em uma igreja consciente do seu papel, do seu lugar. Que cada pessoa não saia daqui tendo uma experiência que fica só na derme, só na pele, Senhor. Transforme a nossa vida. Eu te convido, se você quiser, põe a mão no seu coração, querido, e diga assim, Senhor, transforma meu coração. Transforma a minha percepção da vida. E eu estendo as minhas mãos, Senhor, como pastor desse rebanho, e eu os abençoo com a bênção que vem do Senhor. Que o amor do Senhor, o amor foi tão grande que o Senhor enviou Jesus para morrer por causa de cada um de nós aqui. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos libertar para Ele. E a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja, irmãos, sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Não somente hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E, Senhor, eu oro
para que o Senhor faça aquilo que eu não tenho a menor capacidade de fazer. Que o Senhor traduza as palavras que o Senhor mesmo quer no coração de cada pessoa. Eu oro acima dessa bênção, para que eles tenham ouvido a voz do Senhor e não a minha. Para que corações aqui tenham sido impactados pela tua mão e não pela minha voz. Que eles sejam quebrantados não por uma experiência, mas por uma compreensão, Senhor. E através da compreensão, terem seus corações mudados, suas vidas mudadas, Senhor. Eu oro para que o peso que vier sobre cada um, não seja o peso que destrói, mas seja o peso que reconstrói, Senhor. É verdade que muita coisa tem que ser desconstruída na nossa vida, e que seja, Senhor, para a tua honra e tua glória, mas que seja edificado coisas novas. A futilidade dos nossos projetos, a vida dupla que muitos de nós vivem, o testemunho e exemplo, Senhor, que muitos de nós não dá de uma vida que tem Jesus. Missão é um estilo de vida de cada um de nós, que juntos trabalha em prol do reino de Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo dia lindo, obrigado por cada pessoa, obrigado, ó Deus, pelo carinho, o amor de cada um, obrigado pela comunidade dos filhos de Deus, aqui no nosso caso, essa comunidade local chamada New Life, nós te agradecemos pela existência dela, e louvamos o teu nome, porque foi o Senhor que fez tudo, não tem nada a ver conosco, ó Deus, tudo é o Senhor, e que seja para a tua honra, para a tua glória, e para o bem das pessoas por quem Jesus morreu. Você diz amém, querida?